Olá, boa tarde. Aproveita esse aviãozinho e convida as pessoas. Eu tô aqui, ó, tô com o coraçãozinho batendo forte. É, né? Todo dia que a gente tá com uma ilustríssima pessoa no seu humilde, né, Instagram. Vou chamar a parte pra gente não perder tempo, porque tem muita coisa boa. Oi, Pati! Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, gente. Pati, que delícia, viu? Só tenho gratidão no coração por você ter aceitado o meu convite. Eu falei Gratidão recíproca. o não eu já tenho, vamos tentar, né? A gente está começando por aqui, mas a gente já vai logo nos grandes. Gratidão recíproca, é um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz mesmo. Espero que seja a primeira live aí de muitas. Opa, verdade. Também espero que seja assim, tá bom? Olha o povo chegando, que delícia, né? Chegando, olha só, gracinha. Vocês podem convidar as pessoas que estão online, que a gente às vezes consegue visualizar quem está online, né? E eu quero agradecer. Já tem muita gente que eu conheço, professores da minha escola, professores que já trabalharam comigo, já aposentaram. Ah, muito bom, muito feliz. Povo bom aí do Nordeste, né? Tô aqui no DF, né? Ah, você tá no Distrito Federal, em Brasília, porque eu confundi seu sotaque. Mas sou baiana. É baiana, logo vi. Nasce aqui, foi registrada lá na Bahia. Mas tudo bem, né? Delícia. Aqui no Tô- Rio hoje está um temporal, gente, um dilúvio. Ah, Você falou mais cedo, né? E Muita chuva. Agradeço também os amigos que estão entrando aqui, aproveitando, te peço essa autorização para agradecer. Dar um beijo aqui para a Ângela, para a Sandra, que aceitaram o meu convite. a casa é sua. E eu também agradeço, né? A visita de cada um dos seus seguidores também. Então vamos começar? Gente, Vamos embora. conheci, né, meio que o trabalho dela à distância mesmo. Foi o primeiro, pode-se dizer, o primeiro curso que eu fiz no AVA, né? E aí a internet travando, mas a gente vai firme aqui. Deu uma travadinha aí, não deu? É por causa Então, da chuva. mas a gente não vai perder o pique, não. O pique e o pico. Então vamos lá. Eu conheci a Paty, o trabalho dela, através de um curso que eu fiz sobre inteligência emocional aplicada à sala de aula. E de lá para cá são amores, porque assim abriu a minha visão em relação ao papel do professor dentro de sala de aula. Então, acho que, se não me engano, foi em 2007. Eu ia procurar o certificado aqui, mas acabei que eu E esqueci. esse curso, né, Natália, é muito bom. Esse curso é antigo, né? E a gente vem atualizando para trazê-lo aí numa nova plataforma, num novo formato. Estou avisando aqui em primeira mão para você. Maravilhoso aquele Fazer, curso. quero fazer de novo. Paty, eu vou deixar você se apresentar. É, você não quer me apresentar? Me conta mais, menina. Posso tentar. Vamos lá, ó, Paty, dentro da formação dela, né, a gente vê um pouquinho lá no Instagram, lá no blog, no site, né? Educadora, ama trabalhar com projetos, né? Com pedagogia de projetos, especialista nessa área, não é isso? É isso Consultora, aí. isso aí. Então, assim, palestrante e escritora. Aí você vai falar das novidades É aí. isso aí. É muito gostoso assim poder trocar essas experiências com vocês nesse momento que estamos vivendo, né? Que de uma certa forma vem aproximando as pessoas. Verdade. E é isso. Primeiramente, eu sou professora, educadora, apaixonada pela educação. Ainda acredito nessa educação como transformadora. E com essa experiência como professora, depois trabalhei na coordenação pedagógica há muito tempo também. E foi uma consequência, né, disso tudo, chegar ao trabalho que eu faço hoje, que é um trabalho de formação de professores, como palestrante, como conferencista, né, formadora de educadores aí, antes da pandemia, viajando muito pelo Brasil. Agora a gente está fazendo esse trabalho mais online. Isso veio como uma consequência de toda essa experiência de tempo de sala de aula,
de coordenação pedagógica, e porque eu sempre fui muito inquieta. Me inquietava aquela educação bancária mesmo, de que Paulo Freire falava, aquela transmitir o conhecimento e o aluno reproduzir. Desde sempre, eu acho que desde o antigo curso normal, olha o tempo aí. Normalista. Também fui normalista, então eu acho que desde o iniciozinho, desde que eu abracei a minha profissão, isso me inquieta. E sempre visando uma educação mais dinâmica, mais prazerosa, tanto para o aluno quanto para o professor, e trabalhei muito com isso. E como consequência, além da consultoria pedagógica, das palestras, né, eu comecei a escrever muito, tanto online como os livros. Eu tenho 3 filhotes, que eu chamo meus filhos literários, meus filhos de papel. O primeiro, que é esse fofo aqui, que tem o mesmo nome do meu site, Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. O site foi pioneiro a abordar projetos, né, no Brasil. Esse site já tem quase 20 anos de existência. Agora ele está na sua 4ª versão, mas ele foi pioneiro a trabalhar essa coisa de dar dicas de atividades, sugestões práticas, que hoje a gente vê em tanto blog, em tanto site. Há 20 anos atrás não se via, né? Verdade. O filhote 2, né, nasceu em 2014. Ele é pedagogia de projetos ano letivo sem mesmice. Ele tenta abordar um pouco não só de como elaborar projetos, sobre como trabalhar essas datas comemorativas que tanto são queridas, né, pelas escolas, mas num outro olhar, com outro perfil, né, de uma forma diferente. E ano passado veio esse, que é o Competências Socioemocionais na Escola, que veio exatamente por conta desse curso que você falou, que eu já pesquiso aí há mais de 11 anos, esse tema, então já tinha o curso, já desenvolvi esse trabalho, mas queria colocar isso em livro, né? E ele nasceu no passado. E tem aí as revistas que eu escrevo, né? Também estão nas bancas, é isso. E congressos, esse dia eu assisti seu congresso, a participação no congresso, né? Sua, muito boa. Lá no Congresso Brincar, né? Tem que agradecer o pessoal, que a gente até mudou o dia da nossa live, porque eu fui chamada em cima da hora, mas o pessoal do Congresso Brincar me acompanha, eu sou contratada, então eles me levam aí, né, a muita gente. E eu faço projetos para livros também, livros infantis, né? Trabalho com algumas editoras, então esse trabalho com projetos e com as competências socioemocionais são os 2 eixos que eu tenho trabalhado mais agora. Isso tudo me encanta, me deixa feliz. E assim, não sai da minha mente. Um dos exercícios que você passou nesse curso que eu fiz, se não me engano, é 2007. Falando de um aluno que tinha dificuldade de ler em público, a timidez, e o professor que forçou esse menino, né? Então, assim, esse olhar mais afetivo para essa... né, nessa inabilidade momentânea do aluno ali de ir lá na frente. Então, a gente precisa se despertar para isso. Então, a gente vai iniciar, então, o nosso roteiro para a gente aproveitar ao máximo. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para a Paty. Vitória é professora de arte, de educação infantil, a Tatiana, né, de Vitória. Seja bem-vinda. Eu vou falar bem-vindo para todos no geral, tá bom, gente? A Ângela falou, esse veio coroar, esse tema é ótimo. Paty é excelente, sou fã. Também assisti uma entrevista sua, Paty, acho que não foi desse ano, não. Na TV Futura, muito boa também, falando sobre esse Sim, foi sobre as competências socioemocionais. E foi antes de lançar o livro, né? Porque o livro já estava ali no forno. Porque esse processo de lançar livro, ele demora um pouquinho. A gente manda para o editor, fica ali alguns anos na gaveta, até chegar à edição, né? E é isso. Aí eu tive essa participação, sim, no Futura. E é maravilhoso a gente poder chegar alcançar mais gente, né? Bom demais. E aí, eu vejo quando eu pesquiso, porque eu também gosto muito dessa área, né, como professora. Hoje eu estou como professora de sala de recursos, né? Que maravilha! Já tem 2 anos, uma experiência nova muito boa também, com alunos com deficiência, com TEA, muito bom. Então vamos lá, Paty, fala para nós então o que seria essa tal afetividade, ou esse afeto que a gente tanto está falando aí na educação. Então, vamos lá. Acho que é importante a gente deixar claro
que a afetividade não é só essas manifestações de físicas, né, de carinho, beijar, abraçar, não é só isso, não é apenas isso. E nem tampouco a afetividade, ela vai tirar a seriedade do professor, porque conforme os alunos vão crescendo, percebe-se em alguns profissionais uma certa distância, uma certa frieza, né? Na educação infantil, não, mas as crianças crescem, vão para o Fundamental, Fundamental 2, e aí já muda muito esse clima. A afetividade é muito mais do que isso, a afetividade é um vínculo que você cria com o aluno. Está muito correlacionada a outros sentimentos. Sentimento de respeito, o sentimento de empatia, né? Principalmente esses dois. E para que a gente consiga ter essa afetividade, nutrir essa afetividade aos nossos alunos, aos nossos entes queridos e a qualquer ser humano que esteja ao nosso entorno, primeiro é preciso nutri-la dentro de nós mesmos. Então, essa autoestima, o autoconhecimento, o amor próprio, você compreender a importância que você tem enquanto ser humano, enquanto profissional, e você encarar isso de uma forma afetiva na sua vida, é que vai fazer que você tenha esse olhar de empatia, esse olhar de respeito com o outro e, consequentemente, um olhar afetivo. E aí gera confiança. Quando você cria o vínculo, você gera confiança. Gerando a confiança, a aprendizagem flui. E é muito difícil a gente dar aquilo que a gente não tem, né? Exatamente. É muito difícil. Mas a gente sabe hoje que se pode desenvolver, né? A grande descoberta aí, neurocientífica é que todas essas competências socioemocionais podem ser desenvolvidas. Então, até aquela pessoa que é amargurada, que vive de cara amarrada, que é aquela pessoa que nunca está de bom humor, ela chega, você fala bom dia, ela responde, mas bom dia para quem? Sempre tem nas escolas, quem trabalha em escola grande, principalmente, que convive aí com muitos professores, sabe que sempre tem aquele, né? Ou aquele funcionário, aquele professor. Até essa pessoa, se ela percebe que isso faz mal mais a ela do que aos outros, e ela consegue desenvolver aos poucos, né? Essa sutileza, essa delicadeza, essa sensibilidade, ela vai desenvolver nela a afetividade. Porque sem afetividade, você não gera entusiasmo, né? Você não cria vínculo. E aí você passa a ser aquela coisa imposta. Isso. Empate, eu acho que de repente esse seria o principal fator que vai permitir que o professor sempre venha a existir, que é o que nos difere da máquina. Essa possibilidade de afeto, né? De afetar um ao outro emocionalmente. Como que a gente tem visto, né, nesse momento da pandemia, a necessidade das lives, dos encontros online, as professoras e professores buscando estratégias para chamar atenção e manter o vínculo com os alunos. E esse vínculo ele só pode ser mantido se você tiver essa afetividade. Se você não tiver isso, como que você vai criar? Como que você vai buscar isso, tirar da onde para oferecer? Só o conteúdo, ele não vai chegar nisso que você falou. Não vai afetar, não vai tocar o coração, não vai tirar o que é de melhor de cada um de nós, né? Tanto que a gente não lembra de conhecimento da nossa infância. A gente lembra dos afetos. Isso. A Karine falou, essa parte é interessante, né? Lembrar dos afetos. Depois a gente, como a Karine disse lá, professores carrancudos. Essa questão que você tá falou travando do um pouquinho afetado professor. Tá travando um pouquinho para mim. Você pode repetir? Isso, vou repetir. Eu pedi para você falar um pouquinho mais sobre essa questão do professor afetar o aluno. Então, tem muito a ver com aquelas marcas que até você citou lá no congresso que eu achei interessante. Difícil de lembrar de um professor. Conseguiu ouvir? Na verdade, quando a gente
se coloca, né, como professor, sem a disponibilidade de ser também aprendiz, eu acho que os grandes professores, aqueles que motivam, que inquietam, que inspiram, eles são professores que se colocam no patamar de igualdade, que têm aquela disponibilidade tanto de ensinar quanto de aprender. São aqueles que já têm essa afetividade intrínseca, que consegue olhar nos olhos, sorrir para você e é uma coisa natural. Ele não está ali forçando uma barra. E ele te respeita como você é. Então ele sabe que ele só vai retirar de você o que você tem de melhor, né? Que é educar, é pôr para fora, né? Vem dali do latim, educare, você colocar para fora. Mas para você colocar para fora é algo que já existe dentro de você. Então o bom professor, ele não vem querendo te encher de conteúdo. Ele vai te tocar, ele vai afetar ali, ele vai tocar a sua emoção, o seu sentimento, para que você tenha desejo de aprender, que você tenha sede de saber, que você tenha vontade de cada vez mais buscar o seu conhecimento. Google, tá nas mídias, na TV, na rádio. Informação a gente encontra por todo lado, mas alguém que vai te afetar, te tocar, fazer ser você melhor, só mesmo alguém com esse intuito. Quem são essas pessoas? São os educadores, são os professores, são os pais, são as mães, são aqueles que amam, que têm esse desejo de ver você se aprimorar, né? Ver cada um como único, cada ser humano como único. Isso. A Karine disse lá, professores carrancudos não dá. E aí a gente lembra também uma dificuldade que a gente tem de distinguir a questão de manter a disciplina em sala de aula com esse manejo mais afetivo, né? E muitas vezes eu falo por mim mesma, que não, eu só pegava quinta série, gente, pelo amor de Deus. Quem dá aula para quinta série, dá aula para qualquer pessoa. E assim, porque eles nos desafiam, eles estão numa fase assim que só Jesus é a causa. E aí eu falei, meu Deus, tudo assim, bem de série de carrancuda, para poder ver se a disciplina na sala melhorava. E aí, com o tempo, você vai prestando atenção que não é aquilo. Não é essa postura de ser carrancudo, de ser sério, de ser, né, nada empático, que vai te fazer, né, ter uma sala disciplinada. A questão do limite, ela não é necessariamente ligada ao autoritarismo. Você manter esse vínculo de confiança, você cria as regras, você mantém esse clima de respeito, de afetividade, e muitas vezes você vai poder falar o seu não e manter o seu limite, e vai ser uma forma natural de resposta. Gente, não é tão simples também. Toda turma, né, requer no início ali um primeiro momento de acolhimento, de você observar, de você conhecer cada aluno. Então, aquele professor que quer chegar e no primeiro dia já ter todo mundo calado, olhando para ele, prestando atenção, ele vai usar a força, vai usar o autoritarismo. Mas se você já usar o medo, né? Aí a gente lembra de Valon, que ele dizia, tem 3 emoções que essas 3 emoções atrapalham qualquer aprendizagem. Quais são elas? É o medo, é a raiva a raiva que atrapalha qualquer aprendizagem e a euforia, né? Então, se a criança é aquela criança que está ou no medo, ou na raiva, ou na euforia, ela não vai aprender. Então, a gente vem e traz aí os teóricos para irem nos situando, né, e nos dando aí mais vontade de estudar sobre esse assunto que é tão complexo e que é tão profundo e a gente tem pouco tempo, então é importante lançar essas sementinhas, né? Mandar um beijo, Natália, para Karine. Karine, beijo, minha linda. É amiga querida, estudou comigo, começou a vida profissional comigo e hoje é professora da rede pública aqui do Rio de Janeiro. Verdade. E assim, em relação ao que a gente está falando da disciplina em sala de aula. E aí, às vezes, a gente também pelo nosso medo, não só pelo medo do aluno ali em relação ao professor, acaba que o relacionamento ali fica bloqueado, né? As interações
não vão ser, né, fluídas, né, não vão ser bem aproveitadas, né? Karine, e aí? Na Vamos lá. verdade, Natália, aquele curso que você fez, né? Ele trazia uns casos reais para nós analisarmos, como você lembrou da timidez, entre outros, né? São tantos casos que a gente tem estudos, né? De casos que nos facilitam até saber lidar. Porque ninguém nasce pronto, gente. Todo mundo erra. E até a gente, estudando todo dia, lendo todo dia, pesquisando todo dia, vai errar. Então, quando você sabe disso, você tem essa humildade. Ninguém sabe tudo, ninguém vai ser perfeito o tempo todo. E as crianças e os adolescentes, eles aprendem muito com o nosso exemplo. Às vezes, eles aprendem mais com as nossas posturas, com o nosso gestual, com o nosso exemplo, do que com o que a gente fala. Verdade. Sobre a questão dos neurônios, né? Toda essa temática, falando por que, que nós imitamos tanto o comportamento do outro, né? Para ver aqui. Vocês estão ouvindo, vendo bem a gente? Pessoal, coloca aí um... E aí, gente, vocês estão nos ouvindo, nos vendo bem? Coloca aí um ok. Eu ia escrever a pergunta, vai que não deixa a gente falar esse Instagram. Fica congelando. Normal. Normal. E vamos lá. Então, assim, eu aprendi essa lição. Né? É questão prática mesmo. Aí eu falei assim, não é por aí. E não sou eu, né? Não tenho que imitar ninguém de ser carrancudo, de querer ser isso. Então, a partir do momento que eu comecei a ter esse diálogo desde o início do ano, primeiro dia de aula é para conhecer esse aluno e ele conhecer como é que funciona e como é que ele pode participar para ter uma sala melhor para ele mesmo estudar. E aí, então, a gente cria todas aquelas regrinhas juntos, né, de convivência, e a gente faz um acordo no início do ano. Então, tem um momento certo para todas as coisas, até para a gente ter um bate-papo mais relax, né, dentro de sala de aula. Senão a gente não vive, né, e não conhece nosso aluno. Isso, aquele contrato didático no início do ano para os alunos maiores, os combinados para os menores, as regras de convivência, isso também faz parte da afetividade, né? É o momento de você sentar ali em roda e você discutir as melhores formas de se lidar e trabalhar em grupo. Porque eu disse no início, afetividade não é você estar abraçando e beijando toda hora a criança, não é apenas isso, é dar voz, é dar vez, né? É ouvir a criança, ouvir o aluno, ele ter aquele espaço de fala, né? E o espaço de escuta. E saber a sua vez de se colocar. E isso é afetividade, isso é respeito a cada um e a todos ali juntos, né? Eu, por exemplo, sou uma professora que agarro e beijo muito os pequenininhos, eu não me aguento. Mas nem todo mundo é assim. E não é por isso que não é afetivo. Né? Não é porque você não chega sorrindo o tempo todo que você não é afetiva. Cada um tem o seu perfil, a sua personalidade. E saber o que você tem de melhor, essa questão do autoconhecimento e da autoestima, também te ajuda aí no planejamento de uma aula afetiva. E aí, falando em planejamento de uma aula afetiva, vamos já entrar naquela parte em que como é que o professor pode, no seu dia a dia de sala de aula, né, de uma forma intencional, não querendo dizer que o professor tem que pegar toda a aula e deixar o menino, né, a criança ali brincar de forma intencional. Ele pode ter a liberdade dele também de soltar, mas um dia que ele tire para trabalhar essa questão das competências socioemocionais, como é que ele pode fazer isso no dia a dia, né? Linkar toda essa questão aí dessas interações afetivas, né? Que a gente viu que a questão da afetividade não tem muito a ver com o toque em si, mas tem a ver mais com o olho no outro, né? Se empatizar. Como é que, né? Questões para desenvolver. Travei. Essa temática ela é muito rica, né? Trabalhar. Oi? Eu ouvi. Ouvi um pouquinho cortado, mas acho que eu. Ouvi um pouquinho cortado, mas eu acho que deu para compreender. Se eu
Se eu não for a fundo no que você me perguntou, você volta, tá? O mais importante é que Vamos tentar chamar a Paty de novo, né, gente? Ela falou que lá estava chovendo muito, pode ser por isso. Caiu. Paty de novo, voltei! gente. Voltei. Mandem coraçãozinho pra gente aqui, ó. Afetividade, galera, para dar energia para nossa internet. Quero coraçãozinho, mandem aí. Vamos lá. Deixa eu lembrar de onde eu parei, né? É uma infinidade de atividades, de propostas, de projetos possíveis de desenvolvermos dentro dessa temática de competências socioemocionais. Mas o mais importante, primeiro, é desenvolvimento do próprio autoconhecimento, das próprias competências, para você ter esse olhar sensível para cada aluno. Segundo, é observar bem a sua turma e ver o que ela mais necessita. Observar bem a sua turma e perceber quais são os seus desejos, quais são os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus pesadelos, enfim. Conhecer a história de vida de cada aluno. E aí eu sempre sugiro, faça um mapinha da sua classe, coloca ali, desenha cada aluno, tenta ver qual a emoção mais presente em cada um deles, que história vem por trás dessa emoção. Se você conhece a história daquela família, o que você sabe sobre aquele aluno, e no seu planejamento, faça um registro, eu brinco que é uma agenda dos anos 80. Não sei se vocês lembram, anos 80 a gente colava, cada lugar que a gente ia, no cinema, colava ali o ingresso do cinema. Eu ganhava um bombom, eu comia o bombom e colava o papelzinho do bombom ali. Alguém me escrevia na minha agenda. Eu falava, hoje me senti muito isso, muito feliz, muito triste, enfim. Esse registro, estilo agenda dos anos 80, é um registro de planejamento que facilita muito para o professor afetivo, que é aquele nível a cada aluno e que observa as emoções, como eles se comportam dentro de sala de aula, como eles se comportam em outros horários na escola. E ali, a partir dessa observação, você vai trazer essas atividades, pensando sempre que não é perda de tempo. Eu já ouvi em reunião de professores a professora falando assim, eu mando interpretação de texto para casa, porque dentro de sala de aula eu bato na gramática. Interpretação de texto é perda de tempo, faz em casa. E aí eu saí daquela reunião passando mal e pensando, mas na minha visão, a interpretação de texto é o mais importante. Porque ali é o momento onde cada um vai dar a sua opinião, vai ouvir a opinião do outro, vai saber a vez dele falar e vai saber escutar o seu colega, respeitar, né, o ponto de vista alheio. E talvez seja por isso, por tantos professores que batem na gramática, que hoje nós temos aí pessoas tão intolerantes e com tanta dificuldade de escutar, né, a opinião alheia, de compreender o ponto de vista do outro. Então, parte desse princípio. Respeito às histórias de vida e às diferenças, e ali você vai planejando com muito cuidado essas atividades. E não é perda de tempo, nenhuma brincadeira, nenhum jogo, nenhuma dinâmica. Eu já escutei muito isso em grupos de professores. São momentos cruciais
para que esses jovens, essas crianças, desenvolvam habilidades que depois vão fazer toda a diferença na hora daquela sistematização ali, no livro, no papel, na avaliação. Uma pessoa que não tem sentimento elaborado, não sabe lidar com as emoções, ela não está apta a nenhum novo aprendizado. Então é isso, assim, eu acho que parte desse princípio. Atividades são inúmeras. O que difere é o seu planejamento. E para você planejar bem, observar. Tem até um grande, né? Isso, eu estou tentando aqui pegar dos bebezinhos, porque a gente começa a desenvolver as competências socioemocionais lá na gestação. Então, é desde os bebês até a universidade, sabe? Porque esse vínculo com o aluno a gente vai criar para sempre, né? Para uma aprendizagem efetiva, se eu quero uma aprendizagem significativa. Agora, se eu quero só que eles copiem, decorem para passar de ano, aí é outra história. A gente está falando aqui de profissionais que querem realmente uma aprendizagem significativa, transformar o ser humano em cidadão, cidadão ativo na sociedade, aquele que faz a diferença. É isso que a gente busca. E hoje a exigência está aí por quê, né? Porque o que está sendo refletido na sociedade é isso, né? Nós não fomos trabalhados e muitos jovens não estão sendo trabalhados. Chega na faculdade, muitas vezes não sabe se posicionar, não sabe desenvolver uma fala ou porque não teve experienciação. Isso, passa pelo corpo, passa pela experiência, pela vivência, pela necessidade de se colocar para fora, muitas vezes, questões que você não compreende. Então, é muito mais fácil ir no autoritarismo ou voltar, né, antigo castigo de deixar sem recreio, que ainda existem, né, de proibições, achando que isso vai levar o aluno a ter mais interesse em aprender. E muitas vezes vai levar o aluno a perder completamente o seu interesse em aprender. Não é bem isso que a gente deseja, e hoje vem aí a neurociência nos mostrando a realidade, né? A realidade de como esse programa emocional ele é implantado no nosso cérebro e como isso faz a diferença na vida adulta. Então, a Alessandra, ela é psicopedagoga, minha amiga. Ela diz, verdade, como diz Alicia Fernandes, a aprendizagem, o organismo sente e o corpo ensaia. Primeiro sentimos. É isso aí. Exatamente. Alicia é maravilhosa, foi minha professora, Alicia. Muito, muito, muito bem lembrado. Então, não tem como a gente associar essa nossa afetiva da aprendizagem. Desculpa, eu não estava te ouvindo. Eu falo muito, eu até escrevi um post falando que eu acredito muito que a afetividade tem muito a ver com como se fosse um catalisador da aprendizagem. Sim. Sem afetividade, você não atinge o que você tanto deseja, né? O processo ensino-aprendizagem, ele não flui na realidade. Não desperta esse aluno, né? Não desperta a motivação do aluno. Tá ouvindo? Estou, agora sim. O que mais a gente quer é que esse aluno tenha desejo de aprender, que ele sinta-se motivado a estar ali todo dia, né? A buscar o seu crescimento, né? O seu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, para depois buscar o seu desenvolvimento profissional. E sem essa emoção, a aprendizagem não acontece. E hoje aí existem várias teorias e vem a neurociência que vem dizer exatamente isso que a gente já repete, né? Há tanto tempo, agora com a certeza, com embasamento neurocientífico. A gente só não sabia os nomes científicos. Neurônios. Exatamente. Essas coisinhas assim. Mas a gente sabia que a gente afetava o outro de alguma forma. Exatamente. Olha, eu tenho um aluno com depressão. Então, esse aluno com depressão, para ele se motivar para fazer uma atividade, é uma luta. Mas eu tenho certeza que ele consegue. Só que sozinho ele não vai. Então, se a gente não tiver um olhar afetivo para auxiliar esse aluno nessa caminhada, ele vai ficar à margem, né? E aí a gente não pode deixar isso. Aí você entra num ponto que é um ponto que
é preciso alertar que cada vez mais crescem aí os índices, né, de transtornos mentais, transtornos psíquicos entre crianças, jovens, é algo assim alarmante. A gente sabe que hoje o índice de jovens que se automutilam, adolescentes que tiram a própria vida, o índice de suicídio no Brasil, ele cresce absurdamente. Então você já toca num outro ponto, que é o ponto de prevenir isso e de quando se chega num caso desse, aí sim, a estratégia é diferenciada, o planejamento é diferenciado, porque são muitos os transtornos. É a depressão, é a síndrome do pânico, é o transtorno de ansiedade, né? É a hiperatividade. Isso sem contar aí com as deficiências, com as síndromes. Cada vez mais precisamos prevenir, trazendo essa verdadeira inclusão, que é esse respeito à individualidade de cada um. E isso ainda é muito difícil dentro das escolas, porque as escolas trabalham demais aquele padrão, todos ao mesmo tempo, todos juntos realizando as mesmas atividades, as avaliações são as mesmas. Então, há que se quebrar um pouco toda essa estrutura da escola tão rígida para se atender necessariamente a cada indivíduo, né? Como você hoje trabalha numa sala de recursos e sabe que cada um vai aprender de um jeito, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu tempo também de aprendizagem. E a escola muitas vezes vai produzindo cada vez mais, né? Vai alimentando e, e fazendo com que esse transtorno poderia não ter tido gatilho, ele venha mais forte no aluno. Ó, eu sou feliz hoje na minha escola, tô travada aqui, né? Essa pedagogia de projetos. Então, eu consigo, junto com outros professores, junto com a equipe de orientação educacional, a gente trabalhar uma infinidade de momentos ali em que a gente permite a participação desse aluno, permite a escuta ativa, né? A escuta atenta, a escuta empática desse aluno. E muitos alunos já deram assim, depoimentos na escola de que só não cometeram algum ato contra a própria vida porque tiveram esse acolhimento. Então, assim, eu agradeço muito, porque a minha escola é uma escola afetiva. Ai, que maravilha ouvir isso. Eu fico muito feliz. Feliz de estar aqui contigo hoje, de saber disso, né? E podermos aí lançar essas sementes para outros educadores, não só os que estão aqui agora, mas os que vão nos ouvir depois, né? Que a gente vai jogar lá no YouTube, nas outras redes sociais, e trazer cada vez mais essa afetividade para dentro da escola, mas de uma forma real, né? Não daquela maneira estereotipada, não daquela forma mascarada, mas de uma forma de verdade. Ó, a Alessandra falou o seguinte: por isso que, quando a criança vem para o nosso consultório, as primeiras sessões são voltadas à vinculação com ela. Isso é primordial para uma intervenção efetiva. A Divaneide também deixou aqui Valon, Vygotsky, Alicia Fernandes e tantos outros já falaram sobre a relação entre afetividade e cognição, porque ainda nós não nos convencemos disso. Então, infelizmente, tem gente que ainda quer ficar, né, distante desse aluno, né, de certa forma, um distanciamento que eu falo não físico só, né, mas também não permite trocas, né? Eu vou É, colocar. e talvez tenha sido necessário a BNCC vir com essa obrigatoriedade das competências socioemocionais para muita gente agora parar e pensar, e como é que eu vou trabalhar isso? Mas sempre esteve ali, nunca se separou intelecto e Ó, emoção, né? eu trabalhei júri simulado com meu aluno. A turma, eles ficaram tão engajados ali e foram a caráter e pesquisaram como é que funcionava. Eu auxiliei, né, o momento de fala de cada um. Então, tudo ali, aquele momento, estava trabalhando, de certa forma, habilidades de sala de aula. A gente não precisa nomear. Postas de atividades.
Acho que a Natália travou pra gente. Voltou? Paty, a gente ficou congelado. Voltou. Então, Paty, eu vou colocar aquela gravura. A gente ainda tem uns 20 minutinhos, se não me engano, né? E aí eu Vamos gostaria lá. que você falasse um pouquinho sobre essa gravura, tá bom? Vou virar aqui. Acho que está muito alto aqui. Essa charge, né, Tchau aqui o é, computador. Levantei é, ele muito, demais. é muito bacana. E aí, dá para ler? Estão conseguindo ler, gente? Então, ali a gente tem a professora, né, a dona Galinha, a mamãe Peixinha. E ela diz, né, mãe, seu filho tem um sério problema de retardo. Ele tirou outro zero no exame de voo. E essa charge é interessante para a gente pensar que sobre a avaliação que foi falada anteriormente, sobre essas atividades, né? Nós cobramos que todos os alunos realizem as mesmas atividades no mesmo ritmo, no mesmo tempo, no mesmo momento, sem perceber que muitas vezes ele não tem como trazer à tona aquilo naquela hora, né? No caso do peixinho, o peixinho não tem como aprender a voar. E quantas vezes a gente quer exigir de um aluno que ele desenvolva uma certa habilidade num tempo que não é dele, enquanto ele tem tantas outras ali, quantas outras maneiras de expor o seu conhecimento, quantas outras formas de trazer informação e de aprender sobre determinado assunto, mas todos precisam fazer atividade igualmente. As atividades são sempre as mesmas propostas para todos. Então, no caso dos professores, ainda é difícil esse planejamento e esse desenvolvimento, porque a estrutura ainda é rígida das escolas. Aí a culpa talvez não seja nem só do educador, não quero nem colocar aqui questão de culpa. São muito conteudistas. Eu vejo criança de 4, 5 anos, pai preocupado se a criança vai passar no Enem. Então a criança tem 4, 5 anos e o pai está falando, não, eu vou botar numa escola mais forte, entre aspas, porque eu acho que essa aqui está muito fraca e compara com outro fulaninho que estuda numa outra escola. Então tem uma pressão muito grande ainda desse ensino conteudista, ainda se acredita que é assim que se aprende, através da memorização, de muita informação, de muita cópia. Enquanto sabe-se que até os professores se deixam de lecionar para uma determinada turma, se passar ali 1 ano, 2, muitas vezes ele esquece alguns assuntos que estão em livros didáticos, em currículo de ensino fundamental, porque ele não usou aquele assunto para nada, aquele conteúdo não lhe serviu no seu dia a dia, na sua prática. Então, os currículos precisam ser reestruturados, as escolas precisam reestruturar essa maneira tão rígida e inflexível de trabalho. E eu acho que a pandemia, de uma certa maneira, ela veio dar uma grande sacudida em todo mundo. Nesse momento, foi necessário enxugar o currículo e ver agora. O que realmente meu aluno vai aprender? Como é que eu vou transmitir isso à distância? Isso vai ser útil? Isso não vai ser? Isso vai ser cobrado na avaliação? Não vai? Por que ele vai aprender isso? Então a pandemia veio trazendo essa sacudida e eu tenho aí uma grande esperança de que no retorno, que no retorno, né, na volta às aulas presenciais, perceba-se que dá sim para se reestruturar esse currículo, que dá para se reorganizar aulas mais significativas e deixando que os alunos trabalhem as suas diferentes habilidades, as suas múltiplas inteligências, cada um demonstrando aquilo que já tem mais desenvolvido e aprendendo com o outro, né? Trocando mais experiências, vivenciando mais, trazendo para o dia a dia, para a prática, para a vida real, né? Para o que lhe vai ser útil, que vai fazer a vida dele melhor, a vida da comunidade em que ele está inserido melhor. E aí essa charge vem sacudir os professores, mas também sacudir os pais. Que o seu filho vai se desenvolver, que não é assim que ele vai ser futuramente um bom profissional e vai ser um ser humano feliz, próspero, produtivo, enfim. Travando.
Natália tá travando, gente, mas acho que tá sendo bem bacana. Vocês estão conseguindo ouvir, apesar da gente estar travando? Coloque aí um ok, por favor. Dá um feedback, manda um feedback pra gente. Manda uma energia. Que a internet é assim mesmo, né? A tecnologia, ela nos auxilia, ela nos aproxima, mas temos que saber lidar com ela. E aí a gente percebe que até os adultos, eles são muito impacientes, né? Aí a paciência, que é mais uma competência socioemocional que precisamos desenvolver. Começa a travar um pouquinho, você já não está ouvindo e vendo perfeitamente, as pessoas já começam a sair da live. É impaciência, é o imediatismo, é que eu quero tudo naquela hora. Se não está perfeito, cai fora, né? Então, por isso que lá no início eu falei, a gente primeiro desenvolve isso e é um processo contínuo, para sempre. Eu não vou desenvolver, tô pronta. Não, é um desenvolvimento contínuo em nós mesmos para depois ter condições de ter esse olhar sensível para desenvolver no outro, né? Paralisada que às vezes, mas eu te ouvi bem. Na tirinha, a professora ela fala de problema de retardo, né? E hoje, como eu estou na sala de recursos, né, a gente sabe que a gente não usa mais essa nomenclatura. Então, até a forma da gente lidar com o aluno, né, o jeito, né, a gente tem que ter o cuidado, né, esse zelo. O finalzinho eu não consegui te ouvir, Natália, mas sim, eu acho que a charge ela vem para dar uma cutucada usando a palavra retardo, exatamente porque hoje tudo é diagnóstico, né? Também tem muito isso. A criança, às vezes, ela é um pouquinho mais agitada e ela já é diagnosticada com hiperatividade. Muitas vezes, ela apenas precisa gastar ali a sua energia, apenas ela quer chamar a atenção do adulto, porque ela quer mais interação. Nem sempre é um problema de hiperatividade. Existem muitos? Existem. Mas não são todos os que estão ali, né? E busca-se esse diagnóstico, busca-se, de alguma forma, enquadrar, moldar essa criança, né? Trazer essa criança. Isso, de uma maneira, às vezes, vamos lá, vamos dar nem que seja um remedinho para ela ficar mais calma, vamos fazer alguma coisa para essa criança que tantas vezes não tem necessidade. E outras vezes sim, também aqui eu não estou generalizando, tá? É importante perceber que sim, existem muitas síndromes, deficiências, problemas que são necessariamente medicalizados, precisam de remédio, também não é aí ter o preconceito quanto a isso, mas é o olhar atento que a gente falou, é o olhar sensível. Será que é isso mesmo? Será que é necessário isso? O que será que essa criança está chamando atenção por quê? O que ela quer? Uhum. E hoje se tem um imediatismo muito grande. Eu quero acalmar a criança, eu dou o celular na mão dela, eu dou o tablet e ela fica calma. Porque senão eu vou ter que parar, eu vou ter que me movimentar, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para dar atenção àquela criança. Então a gente vê bebezinho o tempo. Eu vou ter que ela. Vou ter que interagir com ela, conversar com ela, vou ter que parar o que eu estou fazendo, na verdade, para dar aquela atenção. E aí você vê bebezinho de 6 meses se distraindo com o celular, né? Gente, nem tanto, nem tão pouco. A tecnologia está aí, ela está presente, mas eu percebo cada vez mais um afastamento desse brincar livre, desse brincar junto, né? Desse permitir criações através do brincar. A criança fica um pouquinho de tempo sem nada para fazer, ela já reclama, não tenho nada para fazer, eu estou entediada, não tenho nada para fazer. Ela não cria mais, ela não busca, né? A imaginação faz de conta, isso está se afastando da vida das crianças, isso é muito preocupante. Paty, essa pode ser a nossa última questão, a importância do brincar para esse desenvolvimento dessas habilidades, né? Para tornar essa criança, um adolescente, um jovem, um adulto competente, socialmente falando e emocionalmente falando também, né?
Sem dúvida, o brincar é fundamental. A criança não é só um direito, como uma necessidade, e a criança precisa ter ali possibilidade de brincar de várias formas. É o brincar com adulto, é o brincar com criança da mesma faixa etária, com um grupo maior, menor, é o brincar sozinho, é o brincar com livros, é o brincar com brinquedos não estruturados, com brinquedos estruturados também. E aí, é claro, entra a tecnologia, mas ela não pode ser a mais presente, ela não pode ser a única forma. A criança precisa ter a possibilidade de descobrir, né, e de experienciar todas as outras maneiras de se brincar. E vem se afastando muito esse brincar do dia a dia das escolas, quando as crianças crescem. As crianças passam a ter ali muitas responsabilidades, obrigações, e aquilo que eu citei da reunião da professora que disse que bate na gramática. Se eu parar para conversar, trocar experiências na interpretação de texto, para ela era perda de tempo, imagine uma dinâmica de grupo, imagine um jogo, uma brincadeira. E é um grande erro, porque através desse brincar, através dessa possibilidade de brincar, é que a criança vai aprender e vai aprender muito melhor, né? Então, exige-se muito cedo aí das crianças habilidades que elas ainda não passaram por todo aquele processo. E o brincar é fundamental, gente. É essencial. Eu creio que por isso que também está chegando para dentro das salas de aulas a gamificação, né, Paty? Sim, agora vem os jogos, a gamificação, tudo isso é muito válido. O trabalho com a parte tecnológica é muito válido, tanto que em 2008 eu lancei um projeto celular na escola. Naquela época eu já trazia o celular como ferramenta. Então eu não sou contra a tecnologia, eu só acho que a gente precisa variar as propostas, variar as possibilidades, não só do brincar e dos jogos, como também das atividades em sala de aula mesmo. Aí você pensar assim, eu aprendo com todos os meus sentidos, então eu tenho que explorar tudo. Eu tenho que explorar todos esses sentidos em cada assunto que eu vou abordar. É uma multiforme, né, maneira de ensinar. A gente não pode... A gente já sabe que a gente não pode dar aula somente falando, né? A gente tem que aliar, porque também existe aquela pirâmide de competência lá, se não me engano, de Gardner. Né? De Gleiser. Misturando tudo aqui. Mas porque na minha cabeça também estava para você falar um pouquinho sobre, eu acho que você até falou, sobre as inteligências múltiplas, né? Porque tem tanta informação. A gente tem Gardner, que vem falando das múltiplas inteligências. Aí a gente tem o Gleiser, que vem falando sobre essa pirâmide, né? A importância de se aprender, não só vendo e ouvindo, mas também vivenciando, experimentando, dando aula. Se você parar para pensar, é tudo junto, né? Porque ao mesmo tempo se fala que a gente aprende com todo o nosso corpo. Cada um vai aprender de um jeito. Tem gente que para decorar ou lembrar de algum conteúdo precisa falar em voz alta, repetir em voz alta. Outros já precisam copiar, outros precisam ficar ali sublinhando, outros precisam falar e sublinhar. Tem gente que tem que falar em voz alta andando para lá e para cá. Aí você percebe o quê? Que é o seu corpo. O seu corpo precisa trabalhar. Eu aprendo de um jeito, você de outro, e cada uma das pessoas que aqui estão aprende de uma maneira. Então, para que a gente atenda cada um dos alunos, é necessário pensar. Eu vou trabalhar esse conteúdo utilizando todos os sentidos. Então, uma atividade vai ser visual, outra visual e auditiva, outra sinestésica, outra gustativa, outra eu vou usar o olfato. Então, aí eu vou criando as minhas possibilidades, porque conteúdos e sentidos, eu também trabalho diferentes experiências e estou trabalhando afetivamente. Trabalho aí com as competências socioemocionais, as inteligências múltiplas, né? E um respeita o outro. Aí você observa, naquela atividade ali, aquele aluno que é mais paradinho, eu percebo que ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele não consegue trabalhar muito com movimento, já aquele outro, com movimento, ele fluiu melhor. E aí você vai atendendo ao seu grupo, né, de alunos. Paty, só fechando aqui, Silvia, ela é uma das orientadoras lá da minha escola, e ela diz assim, a maior tecnologia para o aprendizado é a afetividade. Quando se tem um vínculo de afeto, a aprendizagem ocorre. Muito bom. Silvia, obrigada.
E a gente precisa ter um equilíbrio, né, Ana Lúcia? Ela colocou para nós sobre essa questão do equilíbrio. Então, a gente precisa, quando a gente está interessado em conhecer o nosso aluno, a gente também vai estar interessado em descobrir como é que ele aprende. E aí a gente vai descobrindo, vai mexendo, vai pesquisando e vai vendo que a gente pode também melhorar, a gente pode também desenvolver habilidades. Eu participei, alguns anos atrás também, de uma pesquisa do pessoal da UNB, da Católica, o CB. E aí foi importantíssimo, porque foi um divisor de águas para mim. Era uma pesquisa sobre habilidades sociais do professor dentro da sala de aula. E aí eu descobri, eu ainda tenho muito que melhorar. E foi muito bom. Então, assim, eu convido os colegas, né, gestores, coordenadores, professores, orientadores, todos aqueles agentes, né, que a gente chama da educação, desde a pessoa que trabalha lá na portaria, todos estão participando ativamente e efetivamente e afetivamente do aprendizado desse aluno. E aí eu quero deixar você com as últimas palavras para a gente fechar. Temos Ai, quatro. Natália, muito obrigada. Todos nós temos sempre a melhorar, Natália. Ninguém está pronto. Eu acho que quando a gente se coloca, eu sei tudo, eu estou pronta, eu acho que ali você já cai na mesmice, que é o que a gente não deseja. É um desenvolvimento constante de criatividade e de afetividade, né? O nosso ato de educar é esse movimento mesmo, de afetividade e criatividade constantemente. Eu quero deixar uma citação aqui para vocês, que é do nosso querido Rubem Alves. Sem, sem o desenvolvimento da sensibilidade, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Aí eu convido vocês a acessarem o meu canal do YouTube, só vocês pesquisarem lá no YouTube, Pati Fonte PPD, que vocês vão entrar no meu canal. E lá tem um vídeo chamado Pedagogia do Olhar. É o vídeo tempo de uma única música que tem esse texto do Rubem Alves. Eu gosto muito de encerrar minhas palestras com ele, como aqui a gente não tem essa chance, quem tiver interesse, assiste o vídeo. Assiste sim, porque se tocar você, se afetar você, com certeza essa live também te afetou e esse assunto, e aí cada um de nós vai semear aí afetividade por tantos outros e unidos nós chegaremos lá. É esse movimento constante que a gente precisa. Agradeço você ter me chamado, agradeço essa troca de experiências, agradeço tudo isso. Espero que vocês recebam o meu carinho daí. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, apesar do tempo ser curto e do assunto ser complexo e profundo, mas eu me coloco à disposição através do meu site, através das minhas redes sociais. Quando vocês quiserem, a gente continua aí nessa troca de experiências que é tão rica para todos nós. A frase, a Ana Lúcia está pedindo para falar de novo, sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Rubem Alves. Ana Lúcia. Obrigada. Agora eu Uma vi. frase mais para. E eu quero dizer assim, que eu fiquei muito